Atenção, chamando Newton César. Presente! Vamos nessa, Roberto. Vamos nessa. Vamos retomar essa brincadeira. Vamos nessa, então. Primeiro Contatos Insólitos de 2022. Estávamos de férias. Um pequeno momento de férias, né? Para a gente dar uma descansada, etc. Dar uma recuperada no fôlego. Isso, pensar em outras abobrinhas, novas discussões e manda pau. Tem sempre umas abobrinhas novas, mas misturadas com coisas antigas, né, cara? Não dá pra... A gente, às vezes, muda o molho, né? Só muda o molho. Às vezes eu me sinto meio repetitivo, assim, mas enfim, cara, são meus próprios paradigmas que eu me enrosco neles, aí eu preciso da sua ajuda para me ajudar a me desvencilhar deles. Vamos lá, então, né? O primeiro Contatos Insólitos de 2022. Então, dando continuidade à numeração, né, que a gente iniciou lá atrás, esse aqui é o episódio de número 67. Uau! E o título desse episódio é A Raiz do Conflito Existencial. Então, bom, eu já havia enviado para você aí o texto descritivo, né, desse tema. Então, eu vou tentar dar uma explicada, como eu sempre faço aqui, do que eu quero com essa conversa, e depois a gente adentra, eu passo a bola para você para a gente trabalhar em conjunto isso daí. Que é o seguinte, bom, nesse tempinho aí que eu fiquei com Covid, para quem não sabe, eu peguei Covid, né, estou deixando público aqui, mesmo com as 3 doses, né? Inclusive a vacina do H1N1 não teve como escapar, mas agora estou recuperado, então tive bastante tempo de isolamento para ler bastante coisa e ver muito vídeo, né, cara, e eu acho que depois, sei lá, talvez o 4º ou 5º documentário, né, com coisas que me interessam, me deparei com essa questão do conflito existencial, né, de como é que muita gente acaba passando por uma grande transformação na vida, né, em um determinado momento, não com muito conflito, não com muito... Desculpa, na verdade é o contrário, né, com bastante conflito, com bastante embate, né, bastante sofrimento, inclusive, acabam passando por uma transformação muito grande. Então, você vê, assim, exemplos do tipo, né, o clássico, assim, europeus, né, que vivem lá no mundo, digamos, civilizado, né, nas grandes cidades, de repente resolvem, né, ir lá no meio da selva amazônica tomar ayahuasca e passar por uma experiência dentro de uma tribo mesmo, porque é só isso que vai dar conta, né, de meio que dar vazão, né, àquela coisa interior que está impulsionando ele para que ele vá em busca dessa coisa tão fora da curva, né, do jeito que ele vem vivendo. Ou, de repente, um executivo de uma grande empresa que, de repente, larga tudo e resolve morar na Índia, né? Ou uma pessoa que sempre foi materialista, né? No meu caso, por exemplo, que eu não fui sempre assim, mas passei um bom período na minha vida, por exemplo, dentro do paradigma materialista, né? E depois fui rendido aí aos apelos da espiritualidade / sei lá, consciência, seja lá que nome que a gente queira dar para isso, e também passa por uma grande transformação, né? E aí eu estava pensando comigo mesmo, poxa, mas será que, apesar de serem contextos completamente diferentes uns dos outros, né, e as pessoas vivendo de maneiras bem diferenciadas, não haveria algo subjacente aí em comum, né, uma coisa que a gente pudesse conversar e trabalhar em cima disso para tentar esclarecer algumas coisas, né? E eu acho que tem, desconfio que exista, né? Vendo também um vídeo do Bernardo Kastrup, numa entrevista que ele fez, ele menciona dois aspectos que eu acho assim muito esclarecedores para a gente desenvolver aqui em conjunto também, que é a existência do eu natural versus o eu adaptado, né? Então, eu acho que eu posso também até entrar aqui agora já, eu queria falar depois disso daí, falando sobre as diferenças, mas ele menciona que existe realmente esse eu que ele é subjacente a um eu adaptado, que é aquele eu que a gente poderia denominar o ego em si, né? Que foi criando o túnel do ego, né? Foi criando essa couraça ou essa narrativa para si próprio, para sobreviver no mundo ao redor. E isso entra em conflito com o eu natural, que ele não é circunscrito a essa narrativa, ele não se limita a essa narrativa, e aí há um conflito de interesses, digamos assim, entre o eu adaptado, que busca segurança, que busca, né, isolamento e proteção, em comparação com esse eu natural, que, como a própria força da natureza, ele não tem limites, ele é forte, ele é poderoso, ele explode em determinado momento, porque precisa de espaço, e às vezes isso ocorre. E também queria, até nessa mesma linha, também explorar até que ponto aqueles relatos bastante conhecidos das pessoas no leito de morte falarem sobre os arrependimentos delas, né, das coisas que elas não fizeram, né, na vida, as coisas que elas deixaram de fazer justamente por
estarem em conformidade com esse eu adaptado, né? Então, de uma maneira tão arraigada, que não conseguiram ser aquilo que elas realmente gostariam de ter sido, né? E esse talvez seja, né, muito provavelmente um dos grandes arrependimentos que todo ser humano passa quando se depara, né, com o momento da morte, né, cara? Então, mais ou menos nessa linha que eu queria explorar contigo. Já passo a bola para você. O que você tem a me dizer a respeito disso tudo? Bora. Muito bom, como sempre. Eu estava relendo, porque você me passou, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, o dissertivo, então a gente vai vendo outras coisas. Eu estava relendo agora antes da gente entrar, para não ficar tão diferente o nosso descompasso, o seu talento e o meu arremedo. Mas vamos lá. Lendo aqui, ouvindo o que você falando agora, eu queria voltar de trás para frente. A gente já trocou várias vezes essa ideia, inclusive, eu acho que eu te passei alguns links de livros e tal. Essa parte da morte, da morte mal resolvida que a gente já conversou, tem sido uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente trazer ela para a conversa sempre que for necessário, né? E por incrível que pareça, tem muita coisa acontecendo, é que as pessoas continuam fugindo, então a gente foge muito, a gente foge da consciência cósmica, a gente foge de Deus, a gente foge da morte, a gente foge de uma série de coisas, né? Então, mas, por exemplo, tem aquele livro Antes de Partir, daquela enfermeira Bronnie Ware, da Austrália, ela trabalhou com pacientes terminais, ela recolocou e compilou os 5 principais arrependimentos das pessoas. Não deveria ter trabalhado tanto, não deveria ter levado a vida que eu não queria, deveria ter ficado mais perto dos meus amigos, deveria dizer eu amo para as pessoas que eu amaria, não deveria ter me subjugado uma série de coisas. Enfim, isso parece que é muito comum. Tem o trabalho da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é gigantesco, ela tem um monte de livros, ela que basicamente estruturou a parte dos cuidados paliativos, e também, entrevistando várias pessoas, as experiências dela, olha, contou, olha, não tema a morte, olha, o que vai acontecer é muito legal, né? Inclusive o pessoal da espiritualidade diz, olha, a morte não é nada, o duro é a vida, a morte é tranquilo. Nessa linha também você pode mencionar até o livro tibetano do Viver e do Morrer, né? O Viver e do Morrer, o livro tibetano dos mortos. A parte tibetana é sensacional, a mais detalhadinha possível, e tem vários, uma coisa que eu não tinha feito, o pessoal da teoria integral fez um paralelo entre o livro tibetano dos mortos, dos 49 dias, do processo em que eles vêm, com as experiências de quase morte que as pessoas descrevem, que descrevem uma parte, não descrevem tudo, descrevem uma parte daquele processo de 49 dias que as pessoas têm, que é fantástico, vale a pena para quem não fez ainda. Eu acho que isso é muito legal. Outra parte que você colocou, que eu não tinha pensado nisso, mas eu gostei dos termos, eu natural versus eu adaptado, que é muito bem sacado. É muito bem sacado. Independentemente do conceito que ele vai dar, acho que você vai aprofundar aí, mas só pelos títulos já dá para perceber, cara, é muito disso, né? Muito a parte da persona. Eu tenho que criar personas para me adaptar aos diversos ambientes sociais, porque eu sou fraco, porque eu não sou forte o suficiente para encarar a coisa, porque eu não consigo estar à vontade com o meu eu natural em todas as circunstâncias. Leva tempo. Alguns de nós conseguem, porque leva tempo, né? Mas quem consegue, vive muito melhor. Eu acho que você vai desenvolver isso daí, que eu acho que é muito bacana. Mas o que eu queria, só para terminar, para te passar a bola, ouvindo você no começo, me deu uma seguinte paralelismo, que eu estava lendo, inclusive, do pessoal da teoria integral. Todos nós temos a parte de sombra, já conversamos, que o Freud identificou e Jung desenvolveu, ela é reprimida, mas quando eu reprimo, ela não deixa de existir. Ela acaba explodindo no exterior. Ela está no mundo, ela está no político, ela está na minha família, ela não está em mim. Ela está aí. Em âmbito social, existe também uma espiritualidade, uma consciencialidade latente que no Ocidente foi reprimida. E dos anos 60 para cá, ela vem querendo se colocar de que maneira? Nos cursos de meditação, no mindfulness, de toda essa busca na nova era, na autoajuda. Nada mais é do que essa coisa que foi reprimida vindo para fora, e tá aqui o caminho para vocês. Né? E os exemplos que você deu, olha os exemplos de autoajuda, os executivos que caem fora, aquele livro daquela mulher lá, Comer, Rezar e Amar, o monge e a Ferrari, né? Tudo isso são pessoas que toparam compartilhar as histórias dela, mas tem milhares que também vivenciaram isso. Quando Paulo Coelho escreve em 1987 O Caminho de Santiago, quantas pessoas não têm feito isso antes e depois dele? Isso parece que estava latente e começou a vir para fora e agora está mais à vontade.
Antes, porque era uma coisa de clube de malucos, não, tem muito maluco agora, eu estou mais à vontade e está vindo para fora, o que é um bom sinal. É um bom sinal. Muito bom. Cara, concordo com tudo, né? Mas vamos lá, então, eu coloquei aí alguns tópicos, né? Vamos ver se eu lembro, né? Só tópicos mesmo para desenvolver cada uma delas. Então, acho que assim, a primeira coisa, cara, essencial nessa conversa que a gente está tendo aqui é fazer essa diferenciação entre o eu natural e o eu adaptado, né? Porque, para quem, lógico, né, cara, do ponto de vista, da perspectiva do paradigma predominante na nossa sociedade, isso aqui pode ser realmente chinês, né, cara? Então, o que a gente está querendo falar aqui, né? Esse eu natural seria, na verdade, essa consciência que antecede, né, o universo material. Essa subjetividade que, de acordo com o idealismo metafísico, é a grande consciência cósmica que se manifesta aqui no plano físico. E aqui, na verdade, o plano físico na verdade, a consequência, né, de uma consciência que antecede tudo isso. E essa individualidade, de acordo com o idealismo metafísico, seria, na verdade, uma dissociação, né, dessa consciência cósmica, um braço, né, ou seja, uma extensão que se manifesta no plano físico, e aí aqui estamos encarnados nesse processo para promover experiências ou passar por essas experiências, né, depende da maneira como você encara. Então, esse eu natural, ele, como qualquer força da natureza, aí o Bernardo Kessler ele menciona isso, é extremamente poderoso, né? Então, é avassalador, é como se fosse um vulcão, um maremoto, um tsunami. Ele é super poderoso e incontrolável, né? Só que o que acontece? O eu adaptado é aquele eu que sofreu, né? Que se deparou, né, com os nãos da vida, né? Os primeiros nãos que ele ouviu foram dos pais. Isso não pode, isso você não deve fazer, isso é proibido, aqui é o limite, daqui você não passa, etc. Que foi se adaptando, né? E aí, qual que é o grande problema? O problema é esse eu adaptado achar, ou passar a achar que é só ele de fato que existe, e reprimir toda essa parte que você está mencionando aí, que ficou represada, né? E na ilusão de que ele está controlando, está no controle da situação, mas na verdade não está, né? E a gente pode passar anos e anos acumulando isso, mas de uma forma extremamente explosiva, até que uma hora, em determinado momento, isso explode ou permanece represado pelo resto da vida, como esses casos que a gente mencionou até agora há pouco aí, as pessoas no leito de morte se arrependendo de uma série de coisas, que levaram uma vida em vão, porque esse eu adaptado resolveu ficar no controle da situação, deixando aquele eu natural castrado ou amputando uma grande parte da vida dele próprio, ao passar por esse tipo de narrativa que, quando o eu adaptado se enxerga como o mestre, né, ou está no controle da situação, tudo que é fora ou é diferente disso passa a ser oposição. Então, uma grande parte nossa, que seria, na verdade, o grande iceberg, né? O eu adaptado é só a pontinha do iceberg, mas o eu natural seria o restante, que fica ali realmente represado, e essa oposição, nós fazemos uma oposição em relação a nós mesmos, né? E esse que é o grande conflito existencial, o conflito interno, que é mais ou menos por aí o que eu teria que falar para você entre a diferença entre o eu natural e o adaptar, de acordo com a visão do Kessler, mas ele menciona um outro autor, acho que, se não me engano, é Jim Hollins ou James Hollins. James Hollins. Eu não tive a oportunidade de ler nada dele, ou nem de ouvir alguma palestra dele, eu não sei. Mas depois eu vou atrás disso daí, porque quero entender um pouco mais quem é esse cara, porque o termo, de acordo com o Kessler, foi cunhado por ele, né, por esse cara aí. Mas, enfim, era isso. Então, acho que é o primeiro aspecto que é importante diferenciar o que é esse eu natural desse eu adaptado, né? Não sei se você quer falar alguma coisa a respeito. Não, perfeito. E eu acho que a gente já tocou nesse assunto, a gente já roçou, é produto do nosso processo de aculturamento, né? Em qualquer lugar, independente do lugar do mundo. Nosso processo de aculturamento nos força a criar persona, a colocar máscara do teatro grego para poder encarar o mundo, né? E muitos de nós passam a vida inteira vivendo nas diferentes personas e levam uma vida infeliz. O que a gente já conversou aqui, o problema não é morrer, o problema é levar uma vida insípida, inócua, incolor e sem graça nenhuma. Escravo dessa persona, né? Que abafa a parte boa do ego, esse ego que existe. Inclusive, não é exatamente esse conceito do eu natural que ele colocou, porque eu acho que ele colocou o natural como a grande consciência que se desmembra nas partes nossas individuais. Mas, por exemplo, uma coisa que é meio inatingível, e só a gente que faz trabalhos espiritualistas, práticas espirituais, meditação, conseguem ter acesso a esse tipo de coisa. A maioria das pessoas não faz isso. E gostaria de ter acesso a isso cognitivamente, o que é muito difícil, porque o inefável é muito complicado de traduzir.
Mas eu acho que eu encontrei, lendo esses dias também, uma ideia que talvez nos dê flashes de parte desse eu natural. Quer ver que é coisa interessante? Vamos ver se eu consigo reproduzir isso. Vamos lá. Opa, travou para mim aqui, cara. Não sei se para você travou. Você está me ouvindo? Não, voltou? Opa, voltou. Estou ouvindo. Voltou. Eu não perdi nenhum contato em nenhum momento. Então, vamos lá. Estamos aqui dia 17 de janeiro de 2022, certo? Você, Márcio Cruz, é o mesmo cara de 17 de janeiro de 2021? Não. Você não é o mesmo. Você não é fisicamente o mesmo, você não é espiritualmente o mesmo, você não é cognitivamente o mesmo. Você é o mesmo Márcio de 17 de janeiro de 2000? Não é. Você é o mesmo Márcio que nasceu? Não é. Mas existe um eu, uma parte de um eu que é o mesmo. Quando você olha, imagina o Márcio há um ano atrás. Tem várias coisas diferentes, mas tem um eu ali que você conhece. Não, aquele ali sou eu, não é o meu pai, não é a minha mãe, sou eu. Esse eu que permeia toda a parte da nossa vida é uma parte desse ego saudável, que esteve sempre ali. E gozado, você tem esse eu, e eu também tenho esse eu. E todo mundo tem esse eu. E nada indica que ele possa ser o mesmo, porque se ele está acima do tempo, porque concorda, se ele é o mesmo eu há um ano, há 10 anos, ele transcende o tempo. Se ele transcende o tempo e o espaço, por que ele não pode ser o mesmo eu há 200 anos? Por que não pode ser, se ele transcende o tempo e o espaço? E se ele é o mesmo eu seu, e é o mesmo eu meu, talvez, quem diria, se a gente for lá atrás, a gente pode chegar tentando cognitivamente chegar perto, olha lá, voltando, retroagindo e saindo do espaço-tempo, chegamos a essa ideia desse eu natural cósmico, essa consciência cósmica que se desmembrou aos poucos. É claro, ele vai mudando porque é parte da encarnação, é parte dessa vivência aqui. Mas tem uma coisa lá que não muda, uma essência, né? Outra coisa que eu estava vendo também, lembra quando a gente era criança? Todo mundo acho que deve ter feito esse tipo de pergunta. A gente perguntaria assim, puxa, quem será que eu seria se eu tivesse nascido em outra família? Olha só, mesmo criança, ela assume um eu ali. Ela sabe que seria diferente, outros pais, né? Ou a gente perguntava, como é que eu seria se eu tivesse nascido nos Estados Unidos? Ela sabe que o ambiente seria diferente, mas olha só a pergunta, como é que eu seria? Tem um eu aí legal, um eu que não é um eu egoísta, é um eu que é o observador, que está olhando, que está transcendendo essa parte adaptada, essa parte da persona. É essa parte que a gente tem que dar bola, é esse que a gente tem que polir e trazer para dentro. É esse que se relaciona com os outros eus e que faz que todos sejamos um grande nós e não um adversário, né, cara? Exatamente. Essa eu achei uma sacada muito legal quando eu li outro dia. Muito legal, cara. É por aí. E fica complicado porque a gente está tão apegado ao eu adaptado que, às vezes, até fazer esse tipo de exercício, que é puramente um exercício mental, a gente tem dificuldade, né? Porque chega uma hora, inclusive, a gente pode até fazer um link aí com as pessoas que passam por experiências com substâncias alucinógenas, né? Que elas transcendem o ego, né? De fato, nessas experiências, aquilo que constitui o eu, né, os limites desse eu, eles passam a ser mais porosos, né? A coisa não fica assim tão evidente mais como é para a gente. Tanto é que falam que muito provavelmente a experiência da morte seria algo mais ou menos do tipo, porque perde-se essa noção de identidade, ela vai ficando cada vez mais fraca e dependendo do tipo de substância que se usa, DMT ou seja qualquer outra substância mais forte, essa identidade ela simplesmente some, desaparece, né? As experiências também com as experiências com hiperventilação também, né, cara, acabam gerando relatos desse tipo, né? Então... Você colocou no dissertivo um termo que o Stanislav Grof usa muito, que é emergência espiritual, levando para o termo que ele e o Maslow e aquela turma cunhou como transpessoal, que vai além desse ego. Esse ego é bom, mas ele não é... esse ego, que vamos chamar de eu natural, esse ego sadio que faz parte do processo, ele não é ainda a consciência cósmica, ele é parte do processo. E quando transcende ele, é por isso que dá muito pânico, muitas vezes. Puxa, eu não tenho isso, eu tenho o quê? O que eu sou? Né? Muita gente relata isso com as experiências com psicodélicos, né? E com meditação. Tá, puxa, mas é difícil.
uma coisa é você saber cognitivamente, eu passarei por isso, é possível que aconteça. Outra coisa é vivenciar isso. Quem vivenciou isso toma um choque, né? E porque a gente está, como você falou, por causa do processo de aculturação e vivência, eu sempre me vi como um eu, como um observador, no mínimo, não me enxergando, porque os olhos não conseguem se ver, mas eu tenho uma identidade latente ali. E quando isso transcende, esse vazio deve ser impressionante. Deve ser impressionante. No mínimo é essa palavra que a gente deveria, para começar a descrever, seria essa, né, cara? Mas beleza, concordo. Cara, um outro tópico que eu coloquei aqui, que assim, em contrapartida, né, fazendo oposição ao eu natural, o eu adaptado, cara, o que ele objetiva? E aí a gente pode até fazer um link com o do eu adaptado com o próprio processo da condição da economia de energia, que a gente observa na evolução dos seres vivos, né, cara, que é a questão que está envolvendo também indiretamente, ou sei lá, talvez até diretamente, a questão do instinto, né, que é a autopreservação. Então, assim, o eu adaptado, ele objetiva simplesmente se adaptar e se preservar, né, gerar segurança. Então, é muito natural que nesse processo a gente passe a identificar processos onde pessoas buscam estarem bem no emprego, segurança de ter uma casa, uma família, ou se apegar a uma tradição especificamente, ou a própria narrativa do ego que identifica eu sou fulano, nascido na família tal, com a religião tal, ou seja, funções muito bem definidas, porque justamente é papel desse eu adaptado gerar segurança e proteção. Então, busca-se isso de uma forma completamente desenfreada, que, por um lado, eu acho que, em termos evolutivos, ele tem o seu sentido, ele tem o seu papel, é funcional, porém, a gente vivencia um extremismo onde esse eu adaptado, ele é tão... E aí até o papel do medo, ele pode ser reinterpretado nisso também, ele passa a ser disfuncional, ou seja, ele ignora completamente o eu natural, não dá bola para ele, vê ou observa de forma opositória, né? Ou oposta, digamos assim, e aí, nessa ânsia de se autopreservar, ele passa por cima de tudo e de todos, né? Então, eles consideram uma série de questões que estão ali presentes, e esse eu natural vai ficando para trás, né? Ele vai ficando sem voz, né? E aí, para mim, é disfuncional também. Então, assim, nesse papo que a gente está levando aqui, a ideia não é fazer com que o eu adaptado seja eliminado, não é isso não. Eu acho que ele tem a sua função, eu vou chegar lá nesse tópico aí, ele tem um papel a desempenhar, o problema é justamente esse posicionamento que é completamente errado, né? Ou seja, o desequilíbrio. Muito bem colocado. Você me fez lembrar do caminho que o pessoal da teoria integral usa. Eles usam, não sei se eu vou lembrar exatamente dos termos, eles usam assim, a parte da persona é aquela característica do ego que é disfuncional, que não reconhece a sombra. Então, é o pináculo, é o clímax da adaptação, eu tenho que sobreviver de qualquer maneira. Aquela pessoa que consegue trazer para si a sombra e consegue viver com ela, forma um ego sadio. Mas esse ego sadio não reconhece a parte do corpo. Continua com a grande crise, que a gente vai chegar nesse ponto mais para frente, que é o grande drama da separatividade. Eu e o mundo para fora de mim. Quando esse ego consegue encarar essa situação, consegue reconhecer aquele eu que eu te falei que está além do tempo e além do espaço, eles chamam isso do centauro, que é uma criatura muito mais adaptada, e o centauro já começa a perceber que, como ele está além do tempo e além do espaço, ele não morre, ele seria imortal. Mas voltando para o eu cultural, qual é o grande drama? A sobrevivência. Eu sou mortal, eu sinto dor, eu feneço. E a luta férrea, ferrenha, é sobreviver a qualquer custo. E o medo danado de adoecer, de fenecer, toda a separatividade chega nesse ponto, como você falou bem colocou, no extremo em que a conexão, o vínculo com todas as coisas que existem é tão forte que eu não consigo, a gente não consegue se imaginar sem. Então, o apego, esse é o termo que eu queria colocar, o apego é tão grande à vida que o medo da morte está acima de tudo. Não é reconhecido, é colocado como sombra, mas permeia todo o medo. O grande medo subjacente passa a ser esse. E que acaba levando a gente para um caminho de vida totalmente disfuncional. Cara, concordo plenamente. Você tocou num ponto aí que eu acho importantíssimo, cara, que é o seguinte,
o medo da morte, cara, até que ponto ele é, na verdade, o medo de perder essa identidade. Ou seja, a gente fala do ponto de vista do medo da morte como um instinto natural, né? Aquela percepção da finitude da vida, tudo bem, claro, porém muito pouco é explorado no aspecto de que, na verdade, por trás desse medo todo, tem o medo da perda dessa identidade. Poxa, quer dizer, então, que eu não sou isso que eu pensava que eu era? Ou seja, tudo isso que eu construí com muito esforço, né, a trancos e barrancos, quer dizer que não sou eu de verdade, ou seja, eu contei uma história para mim mesmo, eu menti para mim mesmo, e agora vocês estão querendo dizer que eu não sou isso, que com tanto esforço eu construí ao longo da vida, eu sou algo diferente disso. Então, acho que muito desse medo da morte, porque também nos relatos das pessoas que passam por essas experiências com DMT ou outras substâncias, né? Aquele cogumelo lá, esqueci a substância do... Enfim. Psilocibina. Isso, exatamente. Passa por esse pavor realmente da pessoa tá... Eu tô morrendo, porque assim, essa identidade que até então eu acreditava que era eu, ela tá sendo diluída em uma grande sopa consciencial, digamos assim, que já não reconhece mais aquele eu adaptado, ele foi embora, ele sumiu, e ainda assim a testemunha está ali presente, passando pela experiência, né, cara? Então, até que ponto essa questão da perda da identidade, ela é mais forte, mas a gente não consegue encontrar as palavras para isso, do que a perda do corpo físico em si, entendeu? Eu acho que, dependendo da situação, ela é até mais arraigada, porque, cara, eu com tanto esforço para me adaptar a esse mundo, acreditei que isso aqui sou eu e agora não sou mais, eu sou o quê então, né? Eu acho que deve ser mais ou menos essa linha. Muito bem colocado, eu acho que é por aí mesmo, você colocou algumas coisas legais. Por quê? Primeiro, a gente não consegue conceber o mundo e a vida sem um eu. Como é que é a vida? Não, eu tô aqui, só existe porque eu tô aqui. Eu sou o centro, tudo ao meu redor tá aqui. A gente não consegue conceber isso. Claro, em exercícios, deixa eu me tirar do jogo, mas é só um exercício. No fundo, a gente não consegue ver isso. Outra coisa, eu acho que você tocou num ponto que é bem interessante. Está acima da preocupação com a existência do corpo, sabe por quê? Porque a nossa relação com o corpo, mesmo o pessoal da teoria integral usa essa ideia. Entre a persona e o ego e o centauro, só o centauro reconhece que não tem separatividade entre mente e corpo. Mente e corpo é uma coisa só. Olha que interessante. A nossa relação com o corpo é muito estranha. A gente fala coisas do tipo, eu estou mastigando. Legal. A gente não fala assim, eu estou circulando sangue no meu corpo. Não. A gente terceiriza. O sangue está circulando no meu corpo, como se fosse uma coisa apartada, né? A gente não fala, eu estou digerindo. Não. Estou no processo de digestão. Algumas coisas a gente separa. A parte que não é controlável por nós, a gente separa do corpo. Exatamente. A gente não junta, a gente não... Mente e corpo é uma coisa só. Esse é um dos grandes dramas da separatividade que a gente passa uma existência inteira lutando contra e não percebe. Né? E quanto que... próprio corpo. Quanto que as doenças também, né, não ocorrem em função desse separatismo que existe, né, de achar que o metabolismo, por exemplo, é um negócio à parte, né, ele anda no automático, o metabolismo aqui está no automático, ele não faz parte de mim, né, está no automático, não passa pela consciência, né, ou seja, quer dizer, não passa pela consciência do ponto de vista cognitivo, né, ou metacognitivo, né, de que assim, eu tenho consciência que o metabolismo, ou o sangue, né, que você deu o exemplo da circulação sanguínea, isso sou eu, né. Como não passa por aí, ele é de forma automática, a gente separa, não, isso aqui é meu metabolismo, e aí, até que ponto realmente as doenças não existem também, né, também, não estou falando que é só por causa disso, mas também porque tem todo um lado inconsciente que a gente nem presta atenção e já sinaliza muito antes de qualquer coisa acontecer com a gente, de que, opa, tem algo errado aqui, mas você não dá bola. Porque, não, isso aqui, o meu metabolismo vai resolver por si só, ele dá conta disso. Né? Muito bem colocado. Eu acho que você tocou no assunto. Não é uma explicação, uma das coisas que eu tenho aprendido com o pessoal da teoria integral, geralmente não é uma coisa só, são várias, mas tem muita coisa a ver. Que outra coisa interessante? Olha como as armadilhas são. Mesmo no processo de espiritualização, conscientização, uma das primeiras armadilhas que muita gente cai é denegrir o corpo. O corpo não é importante, o que importa é o espírito e tal. Não, isso aqui é um veículo. Quem entra num processo espiritual grande valoriza muito mais esse veículo. Ele é preciosíssimo. Yes. Ele é fundamental porque a mente é uma coisa só. Essa separatividade, quanto a gente não ouviu no começo, o corpo não é importante, o cara está valorizando o corpo. Não. O erro é sempre o excesso, né? A pessoa só vê um lado. É tudo junto, é o pacote total.
A saúde, como você colocou agora, ou a ausência da doença, se ela não vier completa, ela vai ser uma doença mental, vai ser uma doença física, vai ser uma doença espiritual, vai ser em qualquer área que a gente adaptar e a gente analisar. E é impressionante como a gente lida mal com o corpo. Muito. Cara, você tocou num ponto que eu ia ver lá na frente, mas vou ser obrigado a falar sobre ele agora, porque você tocou num ponto que já tinha separado aqui, que é justamente a ideia do verdadeiro agente e da verdadeira ferramenta, porque essas coisas geralmente a gente confunde. O que eu quero dizer com isso? O verdadeiro agente, cara, ele é o eu natural. A verdadeira ferramenta é o eu adaptado. O eu adaptado é uma ferramenta apenas, né? E a gente troca essas bolas, né? Ou seja, encara a ferramenta como eu, e o outro, a gente nem considera, na verdade, que exista algo além disso, né, cara? Então, isso gera um conflito absurdo ao longo da vida, né, cara? Que a gente ou vai represando isso e passa a vida inteira com isso represado, ou em determinado momento isso explode, feito um vulcão, feito uma erupção de um vulcão super poderoso, e aí a gente vai catar os cacos que sobrarem a partir dessa explosão, né? Porque é uma relação completamente disfuncional, né, cara? Então, passar a entender o ego, né, ou o eu adaptado como uma ferramenta, cara, facilita muito, acho que, esse processo, porque você dá vazão para que o eu natural se manifeste através de você, ou daquilo que você chama de você, na verdade, né? Que é a parte do turno, né, do turno da consciência, do turno do ego, na verdade, né, como a gente já mencionou em outros episódios. Então, eu acho que é fundamental essa separação. O agente é o eu natural, e o eu adaptado é uma ferramenta para se trabalhar nesse mundo aqui. Né? Muito bem colocado. E por a gente inverter isso, por achar que o veículo, o agente é esse adaptado, que é finito, que sente dor, que sofre, que vive se comparando com os outros, que morre de medo de morrer, que morre de medo da finitude. Ele reconhece a finitude, ele está olhando para o que está acontecendo, mas morre de medo. E não quer nem colocar sobre o assunto. Né? Não quer falar sobre o assunto. Né? E se ilude o tempo inteiro. Não, comigo não está acontecendo. Não percebe que está adoecendo, que está engordando, que está perdendo coisa, só quando vem crises, né? Quando vem crises, vem um médico. E terceiriza. Não, a culpa é do estresse, a culpa é da economia, a culpa nunca é... A minha cota de responsabilidade nunca é reconhecida, né? Até o dia que explode. E que às vezes não tem mais o ponto de retorno. Né? Exatamente. Ainda nessa linha, fazendo uma extensão disso que a gente acabou de falar, o ego, nessa minha leitura, eu acho que ele existe para servir, não para ditar as regras. Então, assim, o que acontece é justamente o contrário, né? Geralmente, ele dita as regras, né? E ele não serve ao eu natural, né? Não está a serviço desse eu natural. Ele simplesmente ignora qualquer outra coisa sem ser ele próprio. Então, aí entra uma parte que é minha interpretação, aí não é Bernardo Kastrup, aí já é Márcio Cruz, né, que é o meu eu adaptado, que, cara, de uma certa maneira, eu tentei, né, eu não sei te explicar em palavras, mas no meu livro eu tentei dar vazão a esse eu natural, embora eu não chamasse disso na época, né? E o livro ali eu interpreto como se fosse o meu eu adaptado, né, às circunstâncias, né, a parte da escrita, enfim, de conseguir traduzir. Porque, para mim, o ego, né, o ego funcional, ou seja, o ego na sua posição ideal, é um ego que é um tradutor. Porque eu acho que esse eu natural, ele participa de uma instância da realidade tão transcendental, tão fora dos padrões daquilo que nós estamos acostumados, que essa comunicação direta com esse mundo em que vivemos aqui seria impossível se não tivesse um intermediário. E eu acho que esse é o posicionamento ideal justamente do eu adaptado, de conseguir estar fazendo essa tradução. Opa, peraí, tá, eu estou entendendo, você quer se manifestar através de mim, tudo bem, vamos fazer isso, porém não dá para ser do jeito que você quer também. A gente vai ter que ajeitar na linguagem aqui, achar as palavras adequadas, os veículos disponíveis, para tentar encontrar uma certa penetrabilidade aqui nessa sociedade em que vivemos, para conseguir, porque senão fica um negócio assim, você fala uma língua completamente que não encontra respaldo aqui nesse mundo em que vivemos, então tem que haver essa intermediação de uma determinada maneira. Essa é a minha interpretação, não estou falando que é verdade, mas eu enxergo assim, não sei qual que seria a sua opinião a respeito disso. Não, eu acho genial, e olha só que interessante, é uma premissa desse diálogo que você acabou de narrar entre os dois eus. Olha, para você ter isso, a premissa é o mínimo de nível de consciência. Daquilo que a gente já falou do jogo do tabuleiro, tá pelo menos na casinha 2.
Porque quem está na casinha 1 não consegue, cara. Só toma conta o eu adaptado. Ele só quer sobreviver. Todo o resto é inimigo. É eu ou a minha turma só que importa. Ele não vai conseguir enxergar. Se ele começar a andar no tabuleiro, ele vai começar a conseguir fazer isso. E aí ele vai poder usar a ferramenta que está à disposição para poder crescer. Senão ele não vai enxergar isso. A maioria das pessoas não sai da casinha 1, da casinha 2. Por quê? Porque o processo de aculturação é grande, porque o medo é grande, porque implica você encontrar um mestre no caminho, você encontrar alguma coisa que te chame a atenção, você tomar um choque. O status quo não ajuda. Não. O mundo como está não ajuda. Ao contrário, ele quer manter a coisa como ele é. E se acontecer alguma coisa extraordinária, de novo, um mestre aparecer no seu caminho, alguém te dá uma alô, um livro cai na sua mão e você assumir a tua cota de responsabilidade. Senão, não vai. Porque ratos de biblioteca foi, inclusive, um dos nossos assuntos. Não faltam. Gente com conhecimento teórico, mas e a prática? E aí, justamente onde entra, por exemplo, as experiências de pico, que elas podem ser completamente decisórias nesse processo para fazer a total diferença, né, cara? Então, estar aberto às experiências de pico, bom, não necessariamente às vezes as pessoas estão abertas, às vezes a pessoa não está aberta para isso não, mas, e ainda assim ocorre. Porque é aquela questão da emergência espiritual que você mencionou no início, que o pessoal da teoria integral advoga, mas eu acho que isso tem diferentes maneiras de se manifestar, né? É o transbordamento, é o eu natural, como qualquer fenômeno natural, passando por cima de casa, de cidade, de estrada, não quer saber, velho. Eu preciso me manifestar. Você não está dando vazão, isso aí vai explodir de determinada forma. Então, cara, eu acho que, dependendo da pessoa e do momento de vida, isso acaba explodindo fora de controle. E, cara, e essa é uma outra coisa que a gente também já mencionou em outros episódios, né, cara, que é a questão do controle, que o eu adaptado, ele tem essa ilusão, cara, que ele está no controle de alguma coisa, né? E busca isso doentiamente, né? E na verdade, nesses momentos das experiências de pico, você percebe, né? E aí talvez venha o medo também, que a gente já mencionou, que a gente não está no controle de absolutamente nada, né? A gente que eu falo é esse eu adaptado, é esse cara aí que eu estou falando, né? Não do nosso eu verdadeiro, né? Do agente em si. Que esse agente ele é muito mais forte, cara. Então, assim, agora sim, eu estou falando isso, ele é muito mais forte, estou falando do ponto de vista. Não dá para generalizar, eu acho que não é para todo mundo, porque você mesmo já mencionou, e eu também havia falado anteriormente, que tem pessoas que passam dentro dessa casca, dentro desse casulo do eu adaptado a vida inteira e a coisa não se manifesta. Tudo bem, existe muito disso também. Mas eu acho que nas pessoas onde isso está muito aflorando, né, está naquele ponto, quase no ponto de conflito, né, ou de sair da casca, digamos assim, sair essa metamorfose, dessa borboleta aí, a metáfora aí da lagarta dentro do casulo, né, cara? De chegar uma hora que realmente isso vai explodir e não tem como a pessoa segurar, cara. Então, é aí que eu acho que advém, a partir daí advém essas mudanças repentinas. O cara decide ir para o meio da selva amazônica tomar ayahuasca. O cara fala, não, chega, eu vou para a Índia, porque é mais forte do que ele. Ele larga tudo, cara. Ele, né? Bom, eu estou colocando aqui as situações mais limítrofes, tá? Porque a pessoa pode ir para a Índia por um determinado momento, pode ficar um mês, depois voltar, né? Enfim, tudo bem. Eu acho que é sempre bom a gente, né, seguir as orientações aí do nosso grande amigo Siddhartha Gautama, que é o caminho do meio, né, cara? Mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso a gente consegue fazer isso, né? Então, cara, eu acho assim, por que eu acho que o termo eu natural ele é muito bom? Porque ele transparece esse poder, essa força da natureza incontrolável que passa por cima de tudo, extravasa aquilo que nós consideramos como nossa, aqui minha casinha é bonitinha, né? Essa é a minha vida de conforto que eu consegui estar, de repente vem uma tempestade e leva tudo embora. É uma metáfora para essa força que eu acho que em determinados momentos da nossa vida ela aparece e aí não tem quem segure, né, cara? Muito bem colocado. Não, duas coisas que eu acho que isso é muito legal. Essa parte, essa força do eu natural que vem e que nos exemplos que você deu desde o começo rompe e busca essa vida com V maiúsculo, dezenas, centenas, milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas têm vivido ao longo da humanidade. Mas parece que a grande maioria, às vezes, só troca casca, mas não consegue ir além da casinha 1, 2. Parece. Isso pelo que a gente observa. Porque a grande maioria das pessoas é infeliz. É infeliz. Esse é o ponto. Segundo, que eu achei que você tocou no outro que é genial. A grande ilusão do controle.
A ilusão do controle é tão grande que todas as sociedades se baseiam nela. Olha tudo que existe de social. É controle. É controle da empresa, do crachá, é controle no elevador, da capacidade das pessoas, das câmeras. A gente está sempre controlando. Por várias razões. Primeiro, não confiamos em nós mesmos. Nós não nos confiamos. Nós sabemos que nós nos boicotamos uns aos outros. Ponto 1. E mais do que isso, a grande ilusão do controle é essa. Teoricamente eu posso controlar tudo, mas como eu não posso controlar o inesperado e a morte, que é o grande do maior dos desesperados, eu finjo que ela não existe. Exato. E vou empurrando com a barriga o resto. Eu vou empurrando com a barriga o resto. Exatamente. Né? É o extremo do fingimento, né, cara? É um auto-engano, talvez seja um dos maiores auto-enganos que temos na vida, é justamente esse, né, cara? De achar que, bom, já que não dá para controlar isso, eu vou fingir que não existe. E mais, a gente, o auto-engano é tão violento que, olha, puxa, viajar sem cinto de segurança é perigoso. Acontece com os outros, comigo não. Comigo não. Isso acontece com os outros. É a quintessência dessa ilusão do controle. E, no fundo, talvez a pessoa até saiba, mas não, ela quer se auto-iludir e coloca para debaixo do tapete. Agora, essa força é impressionante. A parte da emergência espiritual, outra coisa que você falou que é muito interessante, quando o Groff menciona, e ele diz que isso vem do nada, você pode estar no cinema e isso vem, você pode fazer meditação, uma série de coisas, substâncias psicodélicas, uma série de coisas. Mas olha que interessante, dependendo de quem estiver do seu lado, você pode ter um tremendo apoio para a pessoa te ajudar a entender isso e poder te levar a outros patamares de consciência, ou a pessoa pode ser aquela que vai te levar para o manicômio. Exatamente. Você não será compreendido. Toda a parte transpessoal não é reconhecida. Pela psicologia, psiquiatria normal é patologia. Exato. É impressionante. E a pessoa ao seu lado ela pode ser justamente um fator de agravamento da situação, ao invés de te ajudar. Ela não vai estar te ajudando em nada, muito pelo contrário, vai estar piorando a situação, né? Então, realmente é complicado. Por isso que... É complicado. A gente tem que... eu havia colocado aqui, cara, se bem que a gente já resvalou nesse item aqui também, de que o eu adaptado, ele cria uma narrativa reducionista, né, cara? E ele reduz tudo a essa narrativa e luta até as últimas consequências para protegê-la, né? Então, acho que a gente acabou mencionando isso por outras vias, mas não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso ou não? Não, e para corroborar o que você falou, eu acho, ele tem essa dificuldade de dizer, puxa, errei, desculpa, o teu é melhor que o meu. Puxa, ele tem, porque é como se ele estivesse minando esse eu, essa persona que foi construída, colocando para baixo. Puxa, se eu ficar sem base aqui, vai passar por cima de mim. Eu não sei se eu posso confiar em fulano. Então, essa dificuldade de desculpa, perdão, o seu está melhor que o meu, vamos fazer junto. Verdade. Uma tremenda dificuldade dessa convivência social sadia. Verdade, cara. E acho que muito disso aí também advém dessa narrativa artificial de que eu sou perfeito, eu tenho o meu valor, ou de que eu não erro, de que eu tenho o meu papel dentro da sociedade, eu sou uma pessoa querida, as pessoas me amam, as pessoas precisam de mim. Você vai criando uma série de narrativas secundárias que elas estão dentro da narrativa principal, né? Mas que dão apoio a esse personagem ilusório que você criou, né? A respeito de si próprio. E é um problema, porque assim você passa a não ouvir mais ninguém, né? Porque tudo que acaba vindo de fora é uma ameaça a essa identidade que você criou, né, cara, com tanto esforço. Então, assim, eu não vou desconsiderar qualquer outra pessoa, qualquer um que venha falar comigo, ou qualquer ideia que seja diferente daquela que eu acredito, aquela que eu defenda, porque isso vai ser uma ameaça que eu sou, né? Quem não gosta de mim tá errado. Quem me critica é um babaca. Não, tá fora. Não, quem discorda de mim tá equivocado. Tá equivocado. Exatamente. Depois eu coloquei aqui, ó, o conflito existe porque a natureza quer se expressar de diversas formas, ao passo que o eu adaptado busca apenas a sobrevivência, né? Aí o acúmulo de forças desse eu natural forçam as paredes da barragem do ego até que uma hora o colapso acontece e isso muda completamente o estilo de vida da pessoa, né? Bom, a gente também acabou falando sobre isso, né, cara? Dessa ideia de que esse eu natural ele vai encontrar brecha, ele vai querer se manifestar de alguma forma. Qualquer brechinha que ele conseguir achar,
ele vai querer sair porque está precisando, ele quer se manifestar, né, cara? Na verdade, precisamos até... Aí, especulação, a gente já estava especulando, agora piorou. Até que ponto essa força, esse poder de ser o natural não foi o responsável por a gente ter encarnado aqui hoje, cara? Porque me parece uma força tão avassaladora que ela poderia até se resumir a esse impulso encarnatório de estar presente aqui nesse planeta para querer fazer algo, né? Ou passar por uma experiência em particular, né? Até que ponto essas coisas não estão casadas, né, cara? Impressionante. Assumindo que o conceito de Bodhisattva do budismo existe, não dá para saber quem de nós está aqui por livre e espontânea vontade para arregimentar todo esse bando de homobovinos e passar pelo portão da iluminação. Não dá para saber. Uma coisa que você falou que eu acho que eu queria falar que acho que era interessante, eu estava esquecendo, deixa eu ver se eu consigo me lembrar agora. A parte que foi da barragem, que vai acumulando forças, porque o eu natural, o adaptado, ele vai segurando isso daí até um determinado ponto, ou não? Eu não sei, eu falei isso. Falou, era uma coisa parecida com isso, deixa eu ver se eu me lembro agora. Bateria integrada. Acho que mas depois eu me lembro, no caminho eu me lembro. Se lembrar depois, você me avisa. Isso. Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que com isso, cara, acho que a gente abordou todos os itens. Mais ou menos era isso que eu queria falar, né? Ou esses tópicos que eu queria mencionar. Eu acho que, assim, aí entrando naqueles aspectos que são os mais visíveis, né? Que são as pessoas que passam por essas mudanças de estilo de vida tão grandes, né? O executivo que virou guru. Era isso que você queria falar? Não. Vai falando que agora eu lembrei, eu anoto aqui. Sei lá, um executivo de uma grande empresa internacional que virou um guru, ou, sei lá, o cara que até então era um cientista, o próprio Bernardo Kastrup, né, cara, aconteceu isso com ele, né? Ele menciona que a vida dele era bastante diferente, não há muito tempo atrás, sempre uma pessoa também que buscou muito segurança, super materialista, mas essa força acabou ficando mais forte dentro dele, até que o negócio explodiu e ele virou filósofo e tudo mudou a partir desde então, né? E aí ele menciona que hoje ele olha para trás e reconhece que era o que ele deveria ter feito mesmo, né? Mas até então, no momento do conflito em si, a coisa não está muito clara ainda o que está acontecendo, né? Também passei por algo mais ou menos semelhante. Mas é isso, cara. Isso é sinal de progresso, é olhar para trás e ver, eu estava num certo momento, numa escala de crescimento espiritual, qualquer uma, espiritual, cognitivo, interpessoal, qualquer uma dos níveis, e ver que a gente está um pouco mais para frente, isso é sinal de crescimento, né? Desenvolvimento espiritual. O que eu ia colocar que é outra coisa muito interessante que o pessoal da teoria integral fala, que é o seguinte, usando a terminologia que você usou hoje, o processo de aculturação, esse processo do eu adaptado, ele vai sendo cristalizado durante anos, às vezes décadas. E, de repente, a gente tem esse clique, essa força do natural vem e rompe isso, e faz a gente ir para fora e tal. Mas é uma ilusão achar que uma prática de meditação de 15 minutos por dia vai resolver 15 anos de aculturamento, né? Um mês num ashram vai resolver essa situação. Por isso que, muitas vezes, essa passagem ela é temporária. Muitas pessoas caem, vivem essa experiência, mas depois tem que voltar para a realidade. Muitas não conseguem reverter. Alguns conseguem reverter. Dá um trabalho danado, porque envolve família, estrutura social, uma série de coisas. Por isso que muitos passam por experiência temporária, voltam e aí vão mexendo devagarinho no processo de transformação. Não precisa ser radical de uma maneira radical. Existem situações radicais, existem. Requer coragem, uma série de circunstâncias que nem todo mundo tem. Mas, de novo, uma coisa que eu me lembro que eu li lá, uma coisa que cristalizou 30 anos, e você se tocou naquele dia, não vai ser 30 minutos de meditação de mindfulness por dia que vai, não, vai demorar. E você vai voltar a cair na armadilha várias vezes, vai reconhecê-la, e vai poder fazer o exercício da testemunha. Olha, eu caí de novo nessa armadilha. Poxa, na próxima vez eu vou ver se eu percebo antes de cair na armadilha. E é um processo lento. O crescimento é lento, como a gente já falou. Entrar nos processos, entrar no círculo de crescimento tem o seu tempo, demanda tempo, não é de uma hora para outra. E não é de graça também, né? Mas, cara, você mencionou uma outra coisa que me fez lembrar de um outro aspecto também já discutido aqui no canal, mas, bom, a gente vai voltar a falar sobre isso, que é o seguinte,
Esse processo de retorno, né, ou seja, vamos voltar à vida mundana, entre aspas, depois de uma experiência transcendental ou de a passagem por uma experiência de pico ou qualquer outro aspecto que foge muito da curva, é simplesmente o ciclo do mito do herói, né, cara? Ou seja, ele pode ser dividido em 3 etapas, né? O Campbell falava isso, né? Você tem a etapa de que ele sai de casa, ele deixa o ambiente, né, a vizinhança dele e sai em rumo de uma busca, né? Ele passa por desafios gigantes, né? Supera esses desafios e ele retorna, né? Há esse retorno para o ambiente onde ele estava inicialmente, porém ele volta diferente. Exato. Ele não volta do mesmo jeito que ele saiu, né? Então é um ciclo da metáfora do herói, cara, que eu acho que ela é fundamental também nessa discussão que nós estamos levando aqui, né, cara? Reconhecer isso aí também é importante. E outra, e juntando o que você falou com o que eu acabei de falar agora há pouco, a grande sacada não é necessariamente radicalizar e mudar a sua vida de maneira total. Você pode sair, você pode ser um executivo tirano que só pensa no resultado da empresa, perceber que isso não é normal, sair, viver uma experiência transcendental, reconhecer que a realidade, a vida é muito maior, a consciência é muito maior do que isso, voltar e continuar sendo um executivo, mas não com aqueles valores. Não precisa ter um choque total. O mito do herói, quando o herói volta, quando a gente volta para o mundo mundano. O problema não é o mundo mundano. O problema não é ter que lavar a louça. É fazer do lavar a louça uma prática espiritual o tempo inteiro. Tudo é prática espiritual. É preciso lavar a louça. Não vai lavar a louça, vai acumular. Você vai virar um porco, vai ser um lixo. Agora, saber o porquê daquilo. Isso é a grande sacada. Eu não preciso romper com tudo. Eu saio para poder enxergar. Eu acho que a grande sacada do sair é poder enxergar como testemunha, porque senão, no meio do furacão, você não está enxergando. Você não está enxergando. Você sai, tá, legal, agora eu posso voltar e agir assim. Ontem a gente teve uma reunião do pessoal que teve lá em Itatiaia em dezembro. Né? Tá. E para juntar as pessoas para fazer uma avaliação. E 2 coisas destacaram. O grande Jorge e Fátima, que devem estar ouvindo aqui, que estavam com saudades aqui, eles comentaram uma coisa que é genial, né? Que eles falaram, entraram em Rama 93 na tua geração, participaram, viram a coisa andar, desandar, sai Verônica, entra o Diego com integração cósmica, fica até o ano 2000 e sai. Sai depois de uma vivência muito forte desse processo, mas não está mais lá o grupo, não está mais lá aquele trabalho. O que você faz? Como é que você vivencia isso? Eles colocaram de uma maneira brilhante. Nós vamos fazer da nossa vida familiar a prática de Rama. E é genial, porque é a prática da vida. E eu conheço os filhos, eu não conheço os netos ainda, mas eu sei, é uma família... São perfeitos? Não, perfeição não existe. Mas são pessoas cidadãos decentes, são pessoas funcionais na sociedade. Essa é a grande sacada. Outra pessoa, a Márcia Fusara, que é do grupo do CEFLE, também falando, puxa, o meu trabalho, eu sou educadora, eu sou professora, eu vou trazer isso para o meu trabalho. Eu não preciso falar para os meus alunos que eu sou contratada. Não é nada disso. A minha prática vai mostrar que a maneira de enxergar e atuar no mundo é diferente. É essa a sacada. É toda e qualquer atitude ser uma prática espiritual. Não preciso andar por aí com a testa pintada de vermelhinho, nem andar assim. Não precisa. Isso é desnecessário. É ser essa pessoa que a gente prega em qualquer circunstância. Esperando o ônibus, lavando a louça, criando o filho, dando aula. Mas acho que aí entre 2 aspectos, né? Primeiro, a validade, né? A importância do mito do herói, no sentido de tirar você daquela cena, né? Para meio que tirá-lo do ponto cego da situação, né? E levá-lo a vivenciar uma coisa completamente diferente, para que você passe a enxergar aquele mundo que você vivia de uma outra forma. Na verdade, o mundo é o mesmo, né? Não mudou em absolutamente nada. É você quem mudou. Então, você vai voltar diferenciado. E nessa volta, nesse retorno, aí entra a parte da parte do ego adaptado, que eu falo que ele passa a ser funcional, é justamente nesse retorno conseguir traduzir de uma forma melhor aquele eu natural que até então não estava encontrando vazão. Mas você fala, peraí, então agora, através de mim, eu vou conseguir passar isso adiante de uma forma que seja, que encontre tração no mundo real e não fique uma coisa simplesmente de maluco, porque eu acho que esse talvez seja o calcanhar de Aquiles de qualquer proposta espiritualista ou de qualquer proposta que transcenda justamente os paradigmas materialistas ou científicos em determinadas circunstâncias, é justamente essa completa diferenciação ao ponto de encontrar qualquer tração ou qualquer ponto de ligação, qualquer referência válida dentro desse mundo em que vivemos,
que passa a ser enxergado como uma coisa completamente exótica, sem pé nem cabeça. Então, há de se ter essa coerência, sensatez, cara, ou essa sensibilidade para, peraí, do jeito que o eu natural vem, ele não vai encontrar respaldo, ele não vai encontrar tração nesse mundo. Então, eu preciso dar uma lapidada nisso, para que aí encontre os meios corretos para que essa coisa seja difundida. Por exemplo, se o Bernardo Kastrup fosse um cara, sei lá, com um rubi na cabeça, aqui, com um turbante e cheio de colares e uma posição de semilotes, talvez eu não desse atenção. O que acontece? Ele não está falando algo extremamente diferente daquilo que um cara vestido assim estaria falando, por exemplo. Porém, o que ele fez? Ele é um cara normal que fala sobre ciência, que fala sobre inteligência artificial, que veio desse caminho, ele migrou, né, desse processo super lógico, né, e fala mais ou menos, lógico, existem diferenças, as mesmas coisas, mas o adaptado dele conseguiu traduzir essas coisas por uma linguagem palatável em que eu falei, opa, peraí, agora eu vou parar para prestar atenção, porque não é alguém que está travestido ou cai na vala comum do eu já ouvi esses caras falando, para mim já chega. Você consegue ser mais, como eu posso dizer, convincente, digamos assim, para a maioria, não estou falando que isso serve para todo mundo, mas para a maioria, para o grosso do caldo, que faz o caldo da civilização, você fica mais palatável e consegue achar a penetrabilidade que esse eu natural gostaria de ter, mas que se ele for chegando bruto assim, não vai conseguir entrar. Velho. Não, perfeito. Concordo contigo. Acho que, primeiro, nunca será palatável para todos. A gente é muito diferente e é legal que tenha várias abordagens diferentes. Ponto 1. Ponto 2, puxa, você me fez lembrar uma coisa muito legal. O pessoal da teoria integral, eles falam, tem esse processo da persona, que é muito, que ela não quer reconhecer a alma, então ela é aquela coisa falsa. Eu me adapto a qualquer circunstância, camaleão, e eu sou escravo disso, porque só assim eu sobrevivo. Mas, se eu conseguir continuar crescendo e me transformar num ego, no centauro, no transpessoal, e chegar lá, dependendo não quer dizer que eu elimino tudo aquilo que aconteceu, não. Eu incluo tudo aquilo e eu sou aquilo. Então, olha que interessante. Se em alguma situação eu for forçado, entre aspas, a estar numa festinha que eu não gostaria de estar, mas é conveniente que eu esteja pela circunstância, e eu precisar fazer uma carinha tipo persona, eu farei, não porque eu sou escravo dela, mas porque naquele meio eu conseguirei transitar e conseguirei não ser um bicho fora d'água e conseguirei estar ali. É completamente de ser escravo da persona e poder usar a persona de maneira inteligente e funcional dentro da coisa. É completamente diferente. Cara. Bem diferente, cara. Bem diferente. E aí acho que você passa a criar essa funcionalidade que foi perdida, né? Você passa a encontrar respaldo nisso, porque você tem que encontrar uma linguagem, eu falo linguagem, mas assim, ultrapassa a linguagem, na verdade, né? Fica difícil até de encontrar, obviamente. Expressividade, né? Expressividade cara, um veículo para se comunicar com as pessoas. Eu acho que você passa a ser mais convincente e as pessoas te dão mais ouvidos, digamos assim, entendeu? Se o eu adaptado consegue ser esse bom tradutor, né? Que também existem tradutores e tradutores. Nem sempre isso é possível, né, cara? Então, você vê, existe esse conflito de interesses que ele só começa a deixar de ser conflituoso se você passa a enxergar isso de uma maneira mais ampla e entender qual que é o sistema por trás que faz mover essas forças todas, que geralmente a gente, né, joga isso no ambiente, né, e não reconhece como uma parte de nossa própria essência que está ali se manifestando. Além disso, a relação interpessoal é um tipo de inteligência. Algumas pessoas são mais, outras menos. Algumas são mestres em saber adaptar o discurso para cada uma. Outras têm uma certa dificuldade. Mas a grande sacada é não ser esse bicho exótico. Né? Não ser esse bicho exótico para poder fazer parte do meio. E outra coisa que eu estava te ouvindo, me veio uma ideia, seria a grande sacada da vida seria poder fazer várias jornadas do herói em espiral, frequentemente, podendo buscar experiências diferentes e cada vez voltando e ampliando o escopo social em que a gente atua no mundo. Essa é a grande sacada. Né? Sim, porque você seria obrigado a sempre estar se renovando, né, cara? Se reconhecendo como limitado
e saindo Bom, aí a gente pode entrar, inclusive, até nas velhas discussões sobre paradigmas, quebra de paradigmas, né, cara? O mito do herói encaixa como uma luva nesse processo, porque ao você ficar preso ao seu próprio paradigma, significa que você não quer fazer mais a jornada do herói, né? Você quer ficar e tá bom onde você tá. Você não quer... Né? E a partir do momento que você resolve, opa, peraí, esse paradigma aqui tá estranho, não tá me parecendo legal mais, né? Então, aí você vai ser obrigado a fazer a jornada do herói. E reconhecer que a escadaria que vai até o céu é longa, estreita, e tem várias aventuras, estilo Gandalf, estilo Senhor dos Anéis, mas que vale a pena, é muito bacana. Com todos os riscos, com tudo que implica, é muito bacana. E eu gosto assim dessa analogia, ou desse nome, né, porque também nos coloca numa outra narrativa, né, mas eu acho que essa é muito mais ampliada, muito mais saudável, que é em contato com a natureza novamente, né? Que é uma coisa que a gente acabou se perdendo, né? Desse sentido ou dessa conexão com o meio ambiente natural, né? Que é uma das razões que nos fazem estar destruindo tudo, né? No nosso planeta. Então, ao usar esse nome também me parece que a gente faz uma reconexão com uma origem que ela é prevalente a todos os seres vivos, né, cara? Ela está ali subjacente, todos eles estão experienciando essa mesma coisa, e você se reconecta com isso de uma forma que eu não sei te explicar direito, mas me passa essa sensação. Bem colocado. Não, eu concordo. Te ouvindo, eu também tenho essa sensação clara, nítida. E traz sentido, né, cara? Porque também esse é outro problema. Tudo isso que a gente está falando, por mais que seja abstrato, dá um sentido, ou seja, traz um bojo que responde a algumas inquietações que nós temos. Essa que eu acho que é a questão, porque a linguagem ela sempre vai ser limitada, ela sempre vai estar aquém daquilo que nós estamos sentindo, né, ou experimentando. Porém, você se sente, pelo menos, temporariamente confortável com isso, ou isso dá mais vazão, assenta melhor as coisas? Assenta. Então, acho que é um bom sinal de que está, pelo menos, na direção, no norte que seria necessário para a gente tá seguindo, né? E mesmo a linguagem sendo limitada, reconhecidamente, como tudo na vida, assim como o trabalho espiritual, a prática espiritual nos leva a resultados melhores e a experiências melhores, a prática do exercício do lapidar o vocabulário também nos leva a buscar exemplos e analogias melhores. Sim, com certeza. Porque se não fosse as metáforas, a gente estava ferrado. Ia ser muito difícil. Eu teria que manter essa conversa por 5 minutos, né, cara? A gente precisa das metáforas, elas são fundamentais. Ajuda a chegar a vários públicos. Exatamente. E aí você passa a entender, inclusive, né, porque até em coisas bastante questionáveis, como, por exemplo, a Bíblia, né, que é um dos livros mais mexidos e remexidos da história, você passa a entender o valor de uma parábola, por exemplo, né, cara? Por que ela existe, por que ela está ali. A parábola, na verdade, ela é uma seta, né, que está indicando uma posição, e não é a posição em si, né, cara? Então, é muito interessante. Bem sacado. Cara, foi-se 1 hora. Então, chegamos ao limite aí de mais um episódio de Contatos Insólitos. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Aproveito para pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem, fazerem seus comentários, suas críticas. Tudo será bem-vindo. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Excelente, Roberto. Mande brasa aí. Te cuido. Grande abraço, César. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.